Olá, mulher linda! Sabe que edifica o lar? Eu sou Eliane Cristine e estamos lendo juntas o livro Respostas de Deus para os Dias Difíceis de Sheila Walsh. Esta leitura foi autorizada. Para a aquisição do livro, entre em contato com a editora Thomas Nelson. Leitura 43. Lar. Pai, eu oro por amigas que me ouvem, que elas sejam encorajadas para caminhar a segunda milha, que elas possam dizer sim ao teu chamado e que elas possam verdadeiramente encontrar paz em fazer a tua vontade. Eu oro em nome de Jesus, amém. Você talvez se lembre de que antes de o anjo visitar Maria, ele visitou Zacarias. O anjo disse: não tenha medo, Zacarias, sua oração foi ouvida. Isabel, sua mulher, lhe dará um filho e você lhe dará o nome de João. Lucas capítulo 1, versos 13. Zacarias não queria acreditar que isso pudesse acontecer e ficou atordoado, até que João nasceu. Mas Maria acreditava que poderia portar em seu ventre o Filho de Deus. Ela só queria saber como Deus poderia fazer isso acontecer. Quando lhe foi dito que ela conceberia pelo Espírito Santo, ela pronunciou essas palavras: sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Lucas capítulo 1, versos 38. Aqui temos uma jovem e pobre adolescente dando boas-vindas à vontade de Deus, sabendo muito bem o quanto isso poderia lhe custar. Terá que contar a seus pais e ao seu noivo, sabendo que pela lei José pode desgraçá-la publicamente e que ela jamais poderá encontrar outro marido. Ela poderia inclusive ser apedrejada até a morte. Maria conta primeiramente a José, que fica obviamente devastado, mas não quer ferir Maria mais do que o necessário. E assim, calmamente, decide divorciar-se. Deus, em sua misericórdia, envia um anjo para José para que ele saiba que Maria está contando a verdade. Em sua saudação, o anjo lembra José de sua linhagem real como filho de Davi. Apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não temas receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Mateus capítulo 1, do versos 20 ao 21. Pelos olhos de uma mãe. O que Maria deve ter pensado quando observou Jesus crescendo para se tornar um homem? Quanta coisa ela deve ter se perguntado sobre ele quando viu operar milagres e maravilhas. No começo do seu ministério, esse pequenino, que eles acolheram em seu humilde lar, havia crescido e se tornado um homem que estava redefinindo o que é um lar, uma família e como será nosso futuro. No primeiro milagre, por exemplo, no casamento de um amigo, Maria viu Jesus pegar algo ordinário e torná-lo extraordinário. Não há menção de José nesse evento. A maioria dos comentaristas concorda que José já havia morrido e que Maria estava sozinha no casamento com Jesus e os 5 discípulos a quem Jesus chamara. Os pais, que eram provavelmente amigos de Maria, tinham ficado sem vinho. As festas de casamento naquela cultura duravam 7 dias e era uma coisa terrível, ficar sem comida ou vinho. Os pais podiam até ser multados e se deixassem os suprimentos se esgotarem. Assim, Maria comunicou a Jesus esse problema e ficou vendo o que ele poderia fazer. A reação de Cristo pareceu abrupta. Os tradutores suavizaram o grego para que lêssemos nas traduções mais antigas: querida mulher, por que me envolves nisso? A tradução literal de João 2,4 é mulher, e eu com isso, e você. Cristo deixou claro para Maria que ela agora estava só e podia cuidar dos assuntos de seu pai. Será que ela pensou, mas não é assim que fazemos as coisas em casa? Maria disse aos servos para fazer o que quer que Jesus dissesse e nada mais falou. Ao ficar assistindo naquele dia, ela sabia que havia começado. Vinho em um casamento não era uma grande coisa, mas era um começo. Depois viriam os milagres de cura e de alimentar multidões e sua popularidade cresceu. Mas ela sabia que havia uma mudança de ventos, uma onda que estava vindo quando os líderes religiosos judaicos começaram a se posicionar contra Cristo. Quando ele era um menino, ela podia usar as 4 paredes de sua casa para protegê-lo, mas já não mais. Será que Deus via o que estava acontecendo? Será que foi tudo errado? Quando Maria assistia à agonia de Jesus na cruz, pode ter parecido que a maré havia mudado de modo rápido demais. Será que Maria compreendia que isso fazia parte do plano, ou será que ela achava que as trevas haviam apagado a luz?
As palavras de Jesus ao ladrão na cruz ofereceram-lhe uma vida além dessa. Porém, onde e quando, pergunto-me se Maria não teria pensado naquela resposta que dera a Gabriel. Naquele dia, sou serva do Senhor, respondera, que aconteça comigo conforme a sua palavra. Lucas capítulo 1, versos 38. Que aconteça comigo conforme a sua palavra. Que grandes palavras, que grande ideia. Será que Maria queria retirar o que disse? Você não acha que ela deve ter questionado o plano de Deus ou perguntado se ele ainda estava no controle da situação? Será que já não estivemos todos nessa situação? Qualquer mãe poderia dizer tal coisa se assistisse seu filho se torturando e assassinado? Em pé, aos pés da cruz, lendo um cartaz que fora grosseiramente pregado acima da cabeça de Jesus, Jesus de Nazaré, rei dos judeus, Maria pode ter se lembrado daqueles presentes trazidos por aqueles nobres homens vindos do Oriente. Havia ouro e incenso, presentes para um rei. O terceiro presente, a mirra, agora fazia sentido. Mirra era uma erva usada para embalsamar os mortos. Enquanto olhava para o corpo ensanguentado e sem vida de seu filho, ela se perguntava: é isso? Acabou tudo? O que foi que eu não compreendi? A dor da decepção. Guardei essa promessa, vou preparar-lhes lugar para o último capítulo por duas razões. Há coisas nessa vida que não têm explicação deste lado da eternidade. Mesmo algumas das promessas de Cristo nem sempre fazem sentido à luz do que estamos vivendo. Muitos momentos da vida parecem irremedíveis. Basta perguntar a qualquer pai que teve de enterrar seu filho ou a alguém que viu seu ente querido sofrer muito e morrer. Pergunte se pareceu a eles que Deus tinha vindo a eles. Agora não estou nem por um segundo dizendo que as promessas de Deus não são 100% confiáveis. Elas são o abrigo irredutível de sua bondade. O que estou dizendo é que algumas perguntas só poderão ser respondidas quando chegarmos em casa. Algumas feridas são difíceis de curar deste lado da eternidade. Penso em Todd e Angie Smith, e na história de Angie compartilhada conosco em seu livro Irei Carregá-lo. Você talvez conheça Todd como um dos vocalistas do grupo Célia. Quando Angie foi fazer sua ultrassonografia da 20ª semana de gravidez, foi informada de que seu bebê não teria condições de sobreviver do lado de fora do ventre. Qualquer um de vocês que já tenha perdido um filho conhece uma profunda dor e pesar que ninguém mais pode conhecer, e é somente quando você está finalmente na presença de Cristo e voltou a se reunir com aquele pequenino que deixou um buraco na sua alma, é que ela será curada e completada. Ainda assim, assisti em pasmo silêncio mulheres como Angie e outras que aprenderam a caminhar com suas feridas de uma forma a trazer a glória a Cristo. Ainda que Satanás venha a atacar, ainda que venham as provações, deixe que essa abençoada segurança controle que Cristo viu meu estado indefeso e derramou seu próprio sangue por minha alma. Uau, glória a Deus! Eu concordo plenamente com a escritora. Há respostas difíceis que nós não vamos entender aqui deste lado da eternidade, mas que eu tenho certeza, eu acredito, a minha convicção pessoal, de que quando chegarmos num grande dia diante do Senhor, iremos entender todas as coisas. Eu prefiro nesse momento, nessa fase da vida, me confortar com os braços de Jesus, com o alento do Espírito Santo, a orar por aquilo que eu não entendo e a agradecer por aquilo que o Senhor tem feito na minha vida. Quando eu não tenho palavras, eu oro com a minha alma e eu agradeço a Deus por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele é, sendo nos dias bons ou sendo nos dias ruins. Ele é Deus em todo o tempo e eu creio realmente no que eu falo. Ele realmente é bom e em todo o tempo Ele é Deus. Ainda que hajam momentos que eu possa enxergar com a minha justiça própria que algumas coisas não parecem estar segundo a vontade de Deus. Ainda assim, eu fecho os meus olhos e digo: a minha vida está no controle das tuas mãos, Senhor. Tua palavra declara que nenhum fio sequer da minha cabeça, dos meus cabelos cai se não for pela tua vontade. Então eu entendo que a minha vida está no controle absoluto do Senhor. E se algo acontece ou aconteceu, ainda que eu tenha permitido, eu compreendo e acredito que os braços do meu Consolador hão de me amparar, hão de me guardar, hão de me proteger. Se há algo que eu fiz, que eu escolhi enquanto pecado, se eu plantei, certamente vou colher. Eu ainda assim peço perdão do pecado e peço que o Senhor
Amenize a minha dor, ainda que hajam consequências. Eu oro para que você seja encorajada e confortada diante das dificuldades, das tempestades do dia a dia, diante da calamidade, diante até mesmo de uma pandemia, que o Senhor renove as tuas forças, que o Senhor te fortaleça, que as tuas emoções sejam blindadas pelo poder do Espírito Santo e que você seja convicta de que aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la. O nosso Deus não falha e em todos os teus propósitos e em todas as tuas promessas, Ele zela para cumprir a sua vontade. Ele zela para que o nome dele seja glorificado através das nossas vidas. Que nós possamos ser curadas, que nós, no lugar da dor, possamos testemunhar do Deus de amor que tem curado as nossas feridas, as nossas dores, sejam elas físicas, emocionais ou espirituais. O Senhor é poderoso e continua sendo Deus. E eu oro para que você receba esta leitura neste dia, como se fosse a voz do próprio Deus dizendo: filha, eu estou contigo, eu não desisto de você e eu te sustento na minha destra fiel. Siga firme, volte para a palavra, volte para os textos da Bíblia Sagrada, porque é lá que a resposta para os teus dias. Um grande beijo, Deus abençoe e até nossa próxima leitura.